Vai começar aqui. Itamar, boa tarde. Boa tarde. Que avaliação tu faz desse resultado de 2-2? O primeiro tempo a equipe até começou bem, depois acabou perdendo espaço, cedeu espaço, a Chapecoense fez 2-0. Com as modificações, depois do segundo tempo a equipe melhorou, mas que avaliação, no geral, você faz desse empate em 2-2 em casa? Bem, foi um jogo onde o Concórdia começou melhor, né? Começou bem, alternando jogada pelos dois flancos do campo, por dentro, e começou atacando a Chapecoense e tomando o início, tomando as rédeas do jogo para quem queria vencer. Aos poucos nós fomos cedendo a movimentação da equipe da Chapecoense, que se movimentava com 3 homens de meio campo, né, com bastante movimentação, com os atacantes fazendo a diagonal para os laterais passarem, e aí nós fomos se perdendo um pouco na marcação e tomamos os 2 gols em dividida. Nós não podemos perder dividida. A gente perdeu uma dividida aqui, a bola foi na linha de fundo, foi cruzado do outro lado, mas mal posicionado, porque na dividida tinha 4 atletas nossos e um da Chapecoense, nós perdemos essa dividida. E na sequência saiu o gol. Então, aí nós continuamos, e depois, logo em seguida, novamente uma bola dividida que a gente perde, e eles puxam o contra-ataque, o atacante deles que entra, que flutua, entrou, o nosso lateral acompanhou, fez o certo, só que fizeram superioridade numérica, o lateral direito passou e o nosso atacante não acompanhou. Quer dizer, ele se perdeu nessa hora da leitura, que você tem que recompor, né? Nós fomos olhar, várias equipes às vezes tomam gol dessa maneira, porque tu tem que ter essa recomposição, você não pode deixar o adversário fazer superioridade numérica, ainda mais no lado, nos flancos dos campos. E aí nós tomávamos o segundo gol, e onde a gente não conseguiu novamente tomar a rédea do jogo. Então achei por bem já começar a fazer algumas modificações que eu achei necessárias, ainda no primeiro tempo, e depois no intervalo conversamos bastante com os atletas, chamando a atenção daquilo que nós achávamos que era necessário, que era preciso, a mudança de atitude, né? Fizemos mais uma troca no sentido de tornar a equipe mais coesa, mais ofensiva, e a mudança de atitude dos atletas foi o fator principal para que a gente conseguisse um placar adverso contra uma equipe de muita qualidade também, conseguir buscar o primeiro, o segundo gol e ainda ter a chance de até fazer o terceiro, né? Foi um segundo tempo de predomínio, né? E depois, claro, com a expulsão, ficamos com a menos, mas mesmo assim ficamos compactos, ficamos posicionados e ainda tivemos a oportunidade do contra-ataque. Então, foi um jogo que mostrou que o Concórdia tem esse poder de reação, essas atitudes têm que ser do início ao fim, né? E acho que o torcedor que veio a campo talvez não saia feliz por não termos conseguido a vitória, mas viu a sua equipe lutando, viu a sua equipe tendo atitude e buscando um placar adverso, né? Num clássico, mais um clássico do Oeste. Tudo certo, Chuli? Chuli, eu queria falar a respeito qual foi a conversa, qual foi o teor no intervalo com os jogadores, né? Porque mudou totalmente a postura. Eu queria que você falasse também do torcedor. O torcedor meio que vaiou no intervalo, mas no segundo tempo, quando o árbitro terminou a partida, os jogadores foram aplaudidos pelo segundo tempo, pelo poder de recuperação. Bem, nós conversamos no intervalo, tem coisas que a gente não pode nem expor, né, para vocês. Foi forte? Foi um pouco forte. Então tem coisas que a gente, acho que vocês entendem, são profissionais e muito, né, na área de futebol, então tem coisas que a gente não pode aqui expor, mas foi cobrança de mudança de atitude, foi uma palavra um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais áspera, né, mas era o momento, era a necessidade daquele momento, né, e eles corresponderam muito bem na volta, né, na atitude que eles tiveram, né, de buscar isso, de buscar, de honrar essa camisa, e da mesma maneira que eu critiquei, chamei a atenção deles, vamos dizer assim, no intervalo, fazendo
lembrando a eles algumas situações que eles tinham capacidade de fazer e não estavam fazendo. Da mesma maneira, no segundo tempo, eu parabenizei eles pela atitude que tiveram de buscar um placar adverso, uma equipe difícil como é a da Chapecoense, bem organizada, com jogadores de qualidade, né, que jogaram já Série A, Série B, mas tiveram atitude, fomos bem superiores nesses quesitos, né, de compactação e o ataque, e conseguimos buscar esse resultado e dar alegria também para essa torcida. Então a gente também fica muito grato a Deus e feliz pelo um ponto. Sempre um ponto ele é importante, mas pelo aquilo que a equipe produziu e pela atitude que a equipe teve na segunda etapa. Itamar, boa tarde. Como que tu avalia a produção do teu ataque hoje? Porque você sempre vem falando, né, que criam-se boas chances de gol, mas não se transforma no placar, né? No início do primeiro tempo teve algumas chances, só que eu percebi uma certa ansiedade ali dos jogadores, e isso muda no segundo tempo, principalmente com o Cezinha, que fez um belíssimo gol, né? 2 gols, mas um foi um gol lindo. Como que tu avalia a produção do teu ataque nessa tarde? Nós treinamos, a gente sempre faz, né? Sempre quando tem um treino, e a gente sempre procura fazer um complemento que é em determinadas partes que há necessidade de evolução. Então, muitas vezes a gente separa grupos, trabalha o setor defensivo, né, a linha de 4, e no outro lado a gente está trabalhando o ataque, cruzamentos, finalizações, que tudo isso se trabalha, se treina. E eu sempre falo para os atacantes que para eles terem a calma. A calma é diferente do que ser lento ou do que ser preguiça, é diferente. A calma dentro da área ela é fundamental, ou na hora da finalização. Muitas vezes, a gente, na ânsia de fazer, a gente dá um chute sem saber para onde está chutando. A bola pode ir para qualquer lugar, ela pode ir para o gol, mas ela pode ir lá fora. Quer dizer, eu chutei por chutar, eu não tive a noção do que eu fui fazer com aquele chute. Então, eu treino muito isso, procuro conscientizar o atleta da calma, da tranquilidade, e muitas vezes na hora de chutar, um chute sem ter uma noção de onde a bola vai, é melhor você às vezes olhar para o goleiro e tirar do goleiro, né? E aí isso tem que ser dele, do atleta, o treinamento e a nossa orientação. E Cezinha foi muito feliz que ele teve paciência para olhar, além do primeiro gol que ele tinha feito, que ele chegou na área, um meia que infiltra, e o segundo gol realmente foi um gol lindo, porque ele olhou e tirou do goleiro, né? O goleiro não teve chance de buscar, e foi um lindo gol, e veio premiar a atuação que ele vinha fazendo até durante o jogo, né? Tanto é que depois ele sentiu um pouquinho o adutor, tivemos que tirá-lo, né? Mas sem dúvida foi um gol muito importante, foi 2 gols muito importantes, e uma atuação dele, né, do Cezinha, junto com os demais, muito importante, muito de alto teor, né, de busca de melhorar, de ter essa consciência do que era necessário, principalmente nessa segunda etapa. Agora, o próximo jogo, o Itamar, não vai ter o Juliano, que foi expulso, e me parece que o Rui levou o 3º cartão amarelo. Nós estamos indo para a 6ª rodada, né? E aí são coisas que começam a acontecer. Por isso que a gente sempre prioriza ter um grupo, né? A gente não pode, treinador, eu vejo assim, que a gente tem que ter um grupo, uma equipe com qualidade para na hora das mudanças. Ainda mais que hoje são 5 trocas, quer dizer, você muda 50% da sua equipe, né? E esse 50% é muito. Então você tem que ter essas trocas com o poder de acrescentar, de crescer, né? Então eu valorizo muito isso, ter um grupo coeso, forte. Nós temos bastante jogadores ainda oriundos da base, que estão todos eles crescendo, né? Estão treinando conosco, tenho certeza que vão fazer grande campeonato de júnior, porque eles estão se maturando cada dia, cada treino. E ainda a gente está em busca de uma peça ou outra, né? A diretoria, falando do Giba, eu falo de toda a diretoria, Gilberto, enfim, social, todos, mas ainda estamos em busca de uma peça ou outra para que a gente tenha mais opções que são necessárias para que quando acontece essas situações de perder 1, 2 jogadores por cartão, como hoje nós não tínhamos o Miguel também, né? Nós agora não temos os 2, e nós temos também
não vamos ter talvez o Joãozinho que está sentindo uma dor. Então a gente tem que ter essas peças aí no grupo. Então estamos aqui trabalhando bastante isso, deixando todos a par de todos os treinamentos, tem sido feito com todos o mesmo tipo de trabalho e ainda fazendo os complementos específicos de cada um para que a gente possa ter a evolução individual e depois juntar isso num coletivo. Então esse é o trabalho que nós temos feito e vamos continuá-lo, né, até o fim dessa primeira fase, até a hora que nós conseguimos essa classificação aí que nós estamos em busca.